Olá, Shalom. Para quem ainda não me conhece, eu sou o pastor Rui Nascimento. Se você ainda não ouviu, nem viu nenhum vídeo meu. E o assunto que eu me proponho tratar nesse vídeo é um assunto bem difícil de ser tratado e é um assunto que já tem sido muito debatido por muita gente, e eu quero trazer aqui também a minha visão e o meu entendimento sobre o porquê, sobre a dificuldade de o povo judeu se converter a Jesus Cristo, se converter ao cristianismo, mais exatamente. Eu tenho um entendimento talvez muito particular, ainda não ouvi ninguém falar isso. Não quero dizer que eu sou exclusivo e único, mas até esse dia eu não ouvi ninguém do mundo católico, evangélico, cristão apresentar esse ponto da maneira que eu me proponho apresentá-lo para você. No meu entendimento, existem basicamente duas razões pelas quais o povo judeu, e eu quando falo povo judeu, eu falo o povo que conhece a Torá. Eu não estou aqui falando do judeu secular. Esse mais facilmente se entrega e se converte ao cristianismo porque ele não está embasado na Torá, não está embasado nos ensinamentos judaicos. Eu falo do judeu praticante. O judeu praticante, muito dificilmente ele se converte a Jesus Cristo, e muito dificilmente ele vai se converter ao cristianismo por duas razões. As razões que eu entendo, elas são... Uma, ela é muito clara, não é? Porque o próprio Deus, o próprio Senhor os cegou. Então, essa razão ela é mais que óbvia, não é? O Senhor fala isso, Adonai fala isso através do profeta Isaías, e fala também isso, nós vemos isso lá em Romanos. O apóstolo Paulo reforça essa ideia, essa visão, essa profecia de que o próprio Deus cegou os olhos do povo judeu para que fosse atingida a plenitude dos gentios. Então, se o povo judeu não tivesse sido cegado por Adonai, os gentios não teriam participação, não teriam participado, e então, consequentemente, não teria se cumprido as profecias também, porque na Galileia, na terra dos gentios, das terras além do Jordão, onde estava profetizado que o Messias chegaria e eles o ouviriam, um povo que não tinha Deus e que não tinha esperança, ouviu grandes notícias e foi informado de que realmente agora poderia ser participante do povo de Deus. Então houve uma ação divina para que o povo judeu, os judeus fossem cegos em relação ao seu Messias, para que então o Messias pudesse levar salvação e graça ao povo gentílico. Bom, não entro no mérito do porquê dessa questão, porque é óbvio que Deus tanto ama o gentio como o judeu. Não tem diferença nenhuma para Deus, absolutamente nenhuma, porque qualquer um deles é feito à imagem e semelhança do Senhor. Então, se Adonai tivesse decidido lá no início, no lugar de escolher o povo hebreu, tivesse escolhido o povo, o que é que tinha lá na altura? Talvez os egípcios, e então teria sido os egípcios. Deus escolheu aquele que Deus quis escolher e ponto final. Isso aí não está em debate nem em discussão, nem tão pouco é esse o ponto de observação que eu quero trazer aqui nesse momento. Então, a primeira razão, eles não se convertem porque Deus os cegou, de maneira que a salvação possa chegar aos gentios. E isso está mais que claro. E também está escrito que quando todos os gentios atingirem a plenitude, quando os gentios atingirem a plenitude, lá em Romanos 11, todo Israel será salvo. Se todo Israel será salvo, obviamente, no meu entendimento, será o remanescente, será todo aquele que creu no Messias.
Mas também me parece, se nós lermos o profeta Ezequiel, me parece que o povo judeu, uma grande parte dele perdeu a identidade, não é? Ele saiu, foi disperso pelas nações, foi colocado no meio das nações para abençoá-las, e hoje uma grande parte de homens que estão em cima dos altares são judeus e não sabem. Esse é o meu entendimento. Eles foram colocados no meio das nações para abençoá-las, e no meu entendimento não tem ninguém que possa abençoar mais uma nação que um homem de Deus que carrega os ensinamentos de Deus e que os ensina e que os prega. Não existe ninguém, absolutamente ninguém, mais importante do que um servo do Senhor. Ninguém. Não existe nenhum presidente de nenhuma nação, incrédulo, ímpio, que possa abençoar mais uma nação do que um homem de Deus que prega a verdade. Isso para mim está bem claro. Então, esse povo que foi disperso pelas nações, lá atrás, por culpa deles, não é? Pelo pecado deles, eles foram perseguidos. Nós vemos isso em Ezequiel, no capítulo 5, onde existe uma alegoria, não é? Onde Deus manda Ezequiel cortar o cabelo em 3 partes. E, bom, depois, se você quiser aprofundar-se mais nisso, tem que ler e estudar o profeta Ezequiel, junto também com o resto das Escrituras, obviamente. Mas então ali nós temos uma abordagem clara, nós temos uma direção clara de Deus, do plano que Ele tem para esse povo, é dispersá-lo, uma vez que esse povo não queria ser disperso, esse povo queria dizer a Torá é só nossa, Deus é só nosso, vocês não têm direito a nada, não era esse o plano de Deus, e por isso havia tantos holocaustos, e por isso eram oferecidos novilhos, e foram oferecidos novilhos, nós vemos isso claramente na lei, não é? Na Torá, na lei, não no ensino, no Pentateuco. Aqueles novilhos que eram apresentados em quantidade de 80 representavam as nações da altura. Então o povo de Israel foi chamado para interceder pelas nações e eles não entenderam a mensagem, eles guardaram para eles aquilo que era pressuposto a trazer às nações, e então eles tiveram uma falha nessa forma de trabalhar em cima do chamado que eles tiveram. Mas enfim, também não é essa a questão chamada para aqui. Então, primeiro ponto, o povo judeu, praticante da Torá, não se converte ao cristianismo porque ao Messias, na verdade, nem é o cristianismo. Essa questão do cristianismo é uma outra parte, é uma outra abordagem. Não se converte porque os olhos deles foram bloqueados pelo próprio Deus e o entendimento também. O próprio Yeshua falou, o próprio Senhor, que muitos chamam, não é? Que eu mesmo também já chamei de Jesus, no tempo da minha ignorância. Agora, as pessoas ficam sem se converter porque as pessoas judeias ficam sem se converter porque o próprio Senhor falou, olha, a eles é-lhes falado por parábolas para que eles não venham a ver, não venham a ouvir e se arrependam, se convertem, eu venho a curá-los. Então, o plano de Deus não era curá-los naquele momento, não é convertê-los agora, mas é convertê-los lá na frente, na segunda volta, na volta do Senhor Yeshua. Porque nós vemos isso com José, lá no Egito, quando os irmãos vêm buscar a comida, que eles vêm famintos, e quando eles o reconhecem, nós não vemos José punindo eles, nós vemos José abraçando eles e perdoando eles. Quando eles reconheceram que realmente ele era aquele irmão que eles tinham vendido, exatamente a mesma coisa que aconteceu com o Senhor. Eles venderam, eles entregaram para que se cumprissem as profecias, não porque eles eram piores do que alguém, porque, na verdade, eles tinham que ter um coração empedrecido, endurecido, para que acontecesse o que aconteceu, porque o Messias tinha que ser trazido às nações, e depois a resposta das nações é que, e aí já entra uma outra parte, entra um outro aspecto, entra uma enganação que, no meu entendimento, é promovida por Deus, porque nada escapa ao controle de Deus. Deus permitiu que também as nações fossem enganadas para que todos fossem colocados debaixo do engano, para que todos recebessem a mesma graça. Então, eu creio, no meu entendimento, a segunda razão principal pela qual, e eu vou esclarecer esse ponto para que muitos aí que vão ver vão dizer assim, espera aí, Deus trouxe engano? Mas o que é isso? Como é que Deus traz engano? Esse ponto eu vou esclarecer mais tarde. Mas a segunda razão pela qual eles não se convertem, no meu entendimento, é que Jesus Cristo é mentira. Jesus Cristo nunca existiu. Certo? Então, o homem chamado Jesus Cristo nunca existiu. É mentira. É armação. É enganação.
Quem existiu foi Yeshua, Ha-Mashiach. Yeshua, que significa salvação, o Salvador. Ha-Mashiach, o Messias, o ungido. Então, o povo judeu está esperando alguém que carregue o nome de Deus, que traga no seu nome a profecia e que seja o libertador, o ungido, o Mashiach. E Yeshua é o Salvador, em hebraico. Jesus, em hebraico, significa nada. Cristo, em hebraico, significa nada. E jamais um judeu vai se converter a alguém que tem um nome inglês ou grego. Porque a salvação vem dos judeus. A salvação nunca pode vir de alguém chamado Jesus. E esse nome, Jesus, é mentira. É armação. Os gregos traduziram o nome de Yeshua para Jesus. E os ingleses traduziram para Jesus. Então, foi distorcendo tudo e nós sabemos que nome próprio não pode ser traduzido. Eu me chamo Rui. Aqui no Japão, na China, nos Estados Unidos, em Portugal, na Alemanha, em qualquer lugar. Eu viajei por muitos países, eu andei por muitos países e até hoje nunca me chamaram Haka, Roá, Yaté, Yobu. Nunca trocaram o meu nome. Sempre fui chamado Rui em todos os países por onde eu andei. Então Yeshua precisa de ser chamado Yeshua em todos os países onde ele vai. E o que é que acontece? Acontece que foi montada uma farsa tremenda. E uma farsa, Satanás é especialista a montar farsas quando ele tem autorização de Deus. Porque ele não pode fazer nada sem autorização de Deus, porque foi Deus que o criou, foi Deus que o fez, Deus fez o bem, Deus fez o mal. Muitos vão dizer assim, não, o que é que esse homem está falando? É só ler Isaías 45 e você vai facilmente chegar a essa conclusão. Então, ele é um farsante. E como ele é um farsante, ele aproveitou a oportunidade que Deus permitiu para montar uma cópia fosca, pálida, errada do judaísmo. Tudo o que acontecia no templo em Israel, em Jerusalém, foi roubado pelos romanos, foi levado para Roma, e aí nós temos que ir em Daniel, sobretudo o capítulo 10, 7, de 7 em diante, mas o capítulo 10 e 11 mostra claramente quem é esse homem que não tinha um título real, não tinha uma realeza, mas veio a ser rei, porque em Roma, lá dentro de Roma, foi criado um negócio chamado Vaticano, que é um império, um pequeno império, que tem um rei, e as forças inundantes vieram e destruíram o templo, acabaram com os sacrifícios, são claramente os romanos, e obviamente eles roubaram tudo o que estava no templo e levaram para Roma e disseram, agora é nosso. Então eles fizeram uma imitação grotesca daquilo que acontecia no templo. Não é que o que acontecia no templo também estava certo, porque o próprio Yeshua chegou denunciando o templo e destruindo e derrubando tudo o que estava ali. E dizendo que eles fizeram daquele templo. Não se trata aqui de defender judeu, defender alguém ou atacar alguém. Não se trata disso. Trata-se de trazer a verdade. Nada mais. Então, essa imitação grotesca dos romanos levou à criação de uma religião falsa, satânica, chamada catolicismo. Essa religião tem enganado o mundo inteiro. Mas ela vai ser destruída não por força de mãos humanas. Fala lá Daniel, escreve o profeta Daniel. Não por força de mãos humanas ela vai ser destruída, vai ser arrasada. Essa força não vai existir mais. Por quê? Porque além de trocarem o nome do Messias, eles ainda introduziram outras heresias, outros paganismos que fizeram daquela religião algo horrível aos olhos de Deus, mas que Deus permitiu para que nem todos possam ser salvos. Para que, do mesmo jeito que o povo de Israel foi cego, foi cegado, ou cego, cegado, foi cegado, não sei exatamente, me perdoa se não existe esse termo cegado, não tenho a certeza, ou foi cego pelo próprio Deus, também os gentios estão sendo cegos pelo próprio Deus. De maneira que só aqueles que examinam as Escrituras, só aqueles que se debruçam verdadeiramente diante do Senhor, só aqueles que pagam um preço, só aqueles que buscam de Deus, só aqueles que seguem os verdadeiros discípulos. Porque o Senhor Yeshua falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então, Yeshua falou que aqueles que o amam não são aqueles que ouvem a palavra de Deus, são aqueles que a praticam. E muitos ouvem, mas não amam ele, porque não se aprofundam, não querem nem saber e fazem da coisa
fazem a coisa de uma maneira religiosa, superficial, e Yeshua veio para destruir a religião, ele veio para trazer uma natureza divina ao homem. Ele veio para encher o homem de graça, de poder. Porque esse homem caído, ele precisa de ser levantado. Ele foi levantado. Aqueles que seguiram Yeshua foram levantados. Os outros continuam caídos. Então, a razão pelo qual o povo judeu não se converte é que Jesus Cristo não existe. Jesus Cristo não é judeu. Jesus Cristo é uma farsa, é uma montagem da Igreja Católica, é uma farsa montada pelos gregos, pelas tradições gregas, tradições romanas, e que nada tem a ver com o povo hebreu. O povo hebreu está esperando um Messias que tem forçosamente que se chamar Yeshua HaMashiach. Jesus Cristo não é um nome confiável para o povo judeu. Porque não é um nome hebraico. Porque não é um nome que vem do meio do povo judeu. É um nome que vem de fora para dentro. E eles não vão aceitar isso nunca. E a responsabilidade, meu caro amigo, você que está me ouvindo, pastores, não sei quem é você, se você é pastor, a responsabilidade está em você, você é culpado. Você é culpado de manter também essa farsa, de manter essas tradições que vieram da Igreja Católica através de Lutero, através de Calvino, se instalaram dentro da Igreja Evangélica, e esse cristianismo que nunca existiu na Bíblia, Jesus nunca foi cristão, Pedro não era cristão e Paulo também não. Foram chamados em Antioquia pela primeira vez cristãos. Mas por quem? Pelos ímpios. Não por Deus, não pela palavra de Deus. E isso foi gerando uma forte, uma tremenda oposição à reconciliação, à conversão do povo de Deus, do povo hebreu, ao seu Messias Yeshua. E a igreja evangélica, que virou uma farsa, uma palhaçada, uma fantochada, um circo, autêntico circo hoje, a igreja evangélica que eu conheço dos Estados Unidos, do Brasil, é uma farsa, é uma palhaçada, é o anticristo. O próprio anticristo está instalado dentro da igreja evangélica para que o povo de Deus não veja o Messias. Mas Deus permite tudo isso. Isso está tudo debaixo da economia de Deus, está debaixo do controle de Deus. Porque Deus, nós vemos na Torá, e Torá não é lei, mais uma questão, porque essa questão de colocar a lei como sendo, a Torá como sendo lei, não é lei, não. É ensinamento e instrução. Significa, não há uma tradução real para Torá, para o português ou para o inglês. Torá significa ensino, instrução de Deus ao seu povo, aos seus filhos, à sua criação. E eu quero ser instruído pelo meu Criador. Eu quero ser instruído pelo meu Pai. Eu quero receber dessa palavra dele, da Torá, esse ensino que me leva ao caminho correto e que me reconcilia com o Senhor e que me leva de volta aonde o meu pai caiu, o meu primeiro pai caiu, lá no Éden. Eu quero ir para esse jardim. Eu quero ver esse jardim. Mas isso sou eu, é pessoal. Eu não quero a mentira. Eu não quero a farsa, não quero a palhaçada. Eu quero a verdade, eu quero a Torá. Eu quero Yeshua. Eu quero o Messias. Eu quero ser reconectado a Adonai. E, consequentemente, o povo de Deus, o povo hebreu, está esperando tudo isso. Mas a igreja evangélica é muito culpada de todas as heresias que andam por aí, por todos os paganismos que estão dentro dela, porque ela está bebendo de uma fonte falsa, está bebendo de Roma. Ela deveria de beber de Jerusalém, ela deveria de aprender com o povo de Deus, com o povo judeu, ela deveria de aprender as tradições, mas não as tradições que levam os homens a se desviar da Torá. Porque o próprio Paulo fala, olha, guarda todas as tradições boas que te foram ensinadas. Então nós precisamos de aprender com o povo hebreu, nós precisamos de aprender em Jerusalém, nós precisamos de aprender com os judeus convertidos a Yeshua HaMashiach, aqueles que sabem exatamente que o seu Messias chegou. E nós temos aprendido num monte de lugares. Temos aprendido nos Estados Unidos a fazer música dentro das igrejas, que nunca foi um propósito da Bíblia, nem de Deus, e hoje virou moda, mas também não quero entrar por aí, porque então vamos ter pano para mangas. O meu objetivo é trazer uma visão, um entendimento do porquê o povo hebreu, o povo judeu, não se converter a Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é uma figura falsa criada, não digo que o homem, Yeshua, a quem trocaram o nome e colocaram Jesus Cristo, não existiu. Eu não digo isso. Que ele não é o Filho de Deus ressurreto dos mortos. O que eu estou dizendo é que tudo o que foi feito com o nome dele é palhaçada. Tudo o que foi feito com o nome dele, e continua sendo feito com o nome dele, é palhaçada. É circo. É circo. Ele veio para os seus, e os seus, meu amigo, são o povo judeu. Continua sendo o povo judeu.
Nós entramos nessa oliveira, fomos enxertados como sendo um zambujeiro bravo, mas nós temos a obrigação de amar os nossos irmãos que estão lá bloqueados, com os olhos fechados por Deus, para que nós possamos nos converter. Para que nós possamos entender e levar a eles o agradecimento. Levar a eles o agradecimento por eles terem carregado essas escrituras que hoje são a nossa alegria, que hoje são o nosso prazer e de muitos até são a arrogância, a prepotência e a soberba. Dizer que isto é meu. Não é. Essas escrituras são deles. Essas escrituras são hebraicas. Eu posso trazer mais um exemplo para você dessa palhaçada que foi esse mundo romano e esse mundo helenista da Grécia. O que é que eles fizeram? Você vê que o mesmo nome que existe para a irmã de Moshe, que é Moisés, aí para o povo, o mesmo nome que existe, ela chama Miriam. Você vai nas escrituras e está lá escrito Miriam. O mesmo nome, exatamente o mesmo nome que ela carregava, a mãe de Yeshua carregava também. Miriam. E porquê ela virou Maria e a outra é Miriam? Exatamente para mostrar para você que a palhaçada, a farsa, essa força satânica, enganadora, de querer desvincular a Torá, de querer desvincular a Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, e a Tanakh, que é o Antigo Testamento, querer desvincular isso do povo judeu e querer dizer que isso é nosso, que é gentílico. Não é. É mentira, do diabo. Isso é do povo hebreu, isso é do povo judeu. Nós precisamos de aprender com eles, nós precisamos de nos voltar para eles, porque o próprio Yeshua falou com a samaritana lá em João, no capítulo 4, que, olha, vós adorais o que não conheceis, mas nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. E Yeshua falou, eu sou judeu. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero começar por aqui uma extensa conversa que eu quero trazer a todos aqueles que quiserem ouvir, obviamente, acerca dessa questão que tem sido até muito debatida por muitas pessoas, mas eu tenho a minha maneira de apresentá-la e muitas pessoas têm debatido isso em hebraico, em inglês, em francês, mas em português muito poucos. Então, o que eu quero trazer para você através desse pensamento é o acordar para o final dos tempos. Nós estamos no final dos tempos, a salvação vai vir em Israel, o Messias vai voltar para Jerusalém, ele vai colocar os pés no Monte das Oliveiras, não vai ser aqui no Brasil, não vai ser em Portugal, nem em Nova Iorque, nem em Paris, não vai ser em nenhuma igreja evangélica, vai ser no Monte das Oliveiras, ele vai chegar, vai colocar os seus pés ali e ele vai fender, vai abrir e ele vai mostrar a força do leão da tribo de Judá, ali, em Jerusalém. E eu quero dizer que ele vai voltar para os seus. E ele falou que naquele dia, até aqueles que me trespassaram me verão e chorarão. Se arrependerão. Se arrependerão. Olharão para ele, aquele a quem trespassaram, e se arrependerão, se converterão da mesma forma que fizeram os irmãos de José lá no Egito, quando reconheceram ele. E disseram, opa, nós estávamos enganados, nós erramos, nós pecamos contra ti. Mas, por favor, não nos mata. Não mate, não. Porque Deus preparou tudo isso para a vossa libertação, vossa e não só, e de todo o povo de Deus que iria perecer de fome. Irmãos, amigos e amigas, eu quero dizer para você que hoje aqueles que deveriam ser povo de Deus estão perecendo de fome. E a fome está em Israel, a fome está dentro das igrejas evangélicas, a fome está na mentira. Eu estou perturbado no meu espírito porque eu tenho visto coisas incríveis, tenho visto coisas horrendas dentro daquilo que se chama Igreja de Jesus Cristo, que não existe, que é mentira. Ou você só pode ser três coisas. Das três, uma. Ou você é judeu, ou você é gentio, ou você é igreja. Não tem outra coisa. Paulo fala isso muito claramente. Não vos torneis causa de tropeço nem para gentios, nem para judeus, nem para a igreja de Deus. Você só pode ser uma dessas três coisas. E eu quero dizer para você, se você é gentio, agradece a Deus pelos judeus, por ele ter fechado os olhos dele para você agora enxergar a igreja, para você agora poder fazer parte da igreja. Se você é judeu, agradece ao Senhor pela graça dele e misericórdia de ter trazido o seu Messias, o seu Yeshua, o seu Salvador, para que agora você faça parte da igreja, da noiva. E se você é da igreja, agradece ao Senhor e ora por judeus e gentios, de maneira que todos sejam apenas um rebanho e que tenham apenas um pastor. Se você não está nesse espírito, você está fora da Torá, você está fora da Bíblia, você está fora da palavra de Deus. Deus permitiu, e agora para ratificar aquilo que... Ratificar não, para afirmar e confirmar aquilo que eu falei lá atrás, que talvez tenha escandalizado alguns, porque Deus permitiu essa enganação toda, permitiu.
Permitiu assim como ele permitiu lá atrás. Quando você vê lá as histórias do Primeiro Testamento, que muitos de vocês não gostam, porque aquilo agora foi esquecido, agora é só graça, nós não vivemos mais na lei. É óbvio que não vivemos na lei, mas vivemos na Torá. Vivemos no ensino, vivemos no ensinamento. 2 Timóteo 3,16 fala para nós que toda a Escritura é divinamente inspirada e apta para corrigir, ensinar, repreender todo o homem, para que todo o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a boa obra. E isso você só vai aprender nas Escrituras. E as Escrituras de que Paulo estava falando não é Brit Hadashah, ou seja, não é o Novo Testamento. Ele estava falando da Torá, ele estava falando da Tanakh, do Primeiro Testamento. E lá nós encontramos que nós vemos, tem uma passagem, que nós vemos que os anjos, os filhos de Deus, estavam reunidos com o Senhor e Deus perguntou como é que vamos fazer para iludi-los lá. E então teve um anjo que falou, não, eu vou sair, eu vou ser um anjo mentiroso na boca dos profetas lá. E aí Deus falou assim, faz isso e ainda prevalecerás. Deus permitiu que um próprio anjo dele viesse ser um espírito mentiroso na boca dos profetas em Israel. Por que ele hoje não permitiria que esse espírito mentiroso não esteja dentro da igreja dos homens, que não esteja hoje dentro de toda essa manipulação, dessa maquiagem, desse circo dos homens? É óbvio que o espírito de mentira está lá. É óbvio, está lá em cima de um nome que não existe. Nunca existiu Jesus Cristo. Nunca existiu um homem chamado Jesus Cristo. Nunca existiu um homem chamado Jesus Cristo. Existiu um homem que nasceu de uma virgem em Betlehem, em Israel, chamado Yeshua ben Yosef e ben Davi, porque ele era filho de José e filho de Davi, da linhagem de Davi. Esse Yeshua existiu, esse veio através da ação e do poder do Espírito Santo de Deus dentro de uma virgem, gerado pelo próprio Criador Adonai, para trazer salvação e vida eterna. Esse homem existiu. Jesus Cristo nunca existiu. É mentira do paganismo. Por isso, o povo judeu não pode se converter a uma mentira, porque eles carregam a verdade. Embora eles não as tenham descoberto até hoje, muita dessa verdade, mas eles carregam ela e eles vão se entregar no dia em que você quiser aprender a verdade e começar a orar por esse povo que está cego por sua culpa. Que o Senhor abençoe a sua vida, que Adonai possa mergulhar dentro de você o seu Espírito Santo, o seu Ruach HaKodesh, e que Ele possa trazer ao seu coração luz, visão, entendimento, para que você passe a ser um homem, uma mulher, uma pessoa de Deus com humildades, intercedendo por aqueles que estão lá presos, para que você hoje tenha liberdade. Que Adonai te abençoe, em nome de Yeshua HaMashiach.